William Tardelli. Fotojornalismo em Araxá e região. A informação sempre em primeira mão. Olá pessoal, estamos aqui na manhã desta quarta-feira, 31 de julho desse ano de 2019, no Ministério Público de Araxá, onde a promotora de justiça, a doutora Mara Lúcia Dourado, responsável aí pela curadoria do idoso aqui na cidade de Araxá, juntamente com a representante a interventora, né, aí do Asilo São Vicente, a instituição do Asilo São Vicente, Cristiano Mirza, bem como também aí o João Henrique, né, representante do Conselho Municipal do Idoso aqui de nossa cidade, vai conceder uma coletiva de imprensa aqui na cidade de Araxá, onde vai estar falando, eles vão estar explicando aí, né, sobre os trabalhos aí do Ministério Público, também do Conselho, bem como da interventora, aí nos trabalhos aí de realização aí que vem acompanhando, né, aí nossa cidade, a questão aí envolvendo essa investigação da Polícia Civil que prendeu um homem na última segunda-feira, envolvido aí com um esquema de desvio de verbas aí de dentro da instituição, ou seja, se apossava aí de valores de cartões de crédito, aí de benefícios dos aposentados, sacava o valor da aposentadoria, em vez de repassar à instituição, ele ficava aí com esses valores para o seu benefício próprio. Foi detectado aí por uma denúncia, a Polícia Civil investigou e realizou a prisão do mesmo. Agora segue os trabalhos de investigações realizados aí pelo Ministério Público, o Conselho Municipal do Idoso, bem como também aí a questão da própria Polícia Civil e da interventora que está no local fazendo seus trabalhos de detecção aí de alguma irregularidade. Então acompanhe aí na íntegra a coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira. Noticiando desvio de recursos da instituição de longa permanência Recanto do Idoso, e já noticiando, né, que essas denúncias anônimas falavam que o responsável por esses desvios era uma pessoa contratada pela instituição. De posse desse expediente, e em se tratando de denúncia anônima, a promotoria entendeu que, como primeira diligência, deveria ouvir a presidente da instituição. Então, foi expedida uma notificação, compareceram na promotoria a presidente da instituição e a coordenadora do Recanto do Idoso. Elas confirmaram, então, aquilo que havia sido noticiado pelo Conselho do Idoso, relatando que em dezembro de 2017, em razão da falta de estrutura do setor financeiro da instituição, o Recanto houve por bem contratar uma empresa para prestar esse serviço, organizar o setor financeiro da instituição, e dentre as atribuições dessa empresa contratada estava a de recolher os benefícios dos idosos, enfim, administrar todo o setor financeiro da instituição. A empresa foi contratada em dezembro de 2017. Em outubro de 2018, a instituição teria recebido um alerta verbal, é essa expressão utilizada pela diretoria. Teria recebido um alerta verbal do Conselho Metropolitano da Sociedade São Vicente de Belo Horizonte, dizendo que tinha conhecimento de irregularidades praticadas por essa pessoa que estava à frente desse setor financeiro. Então, irregularidades que estavam relacionadas a desvio de recursos também. Com esse alerta verbal, em dezembro de 2018, foi rompido o contrato com a empresa. Estranhamente, houve uma nova contratação, mas aí com o sócio proprietário dessa empresa, mas contratado como pessoa física. Ele retornou. Ele retornou, aí foi feito um contrato como pessoa física para a mesma atividade,
o controle financeiro da instituição. Ainda em outubro, segundo o relato da direção da instituição, ainda em outubro de 2018, começaram a ser percebidos, não digo desvio, mas assim, começaram a dar falta de dinheiro no caixa da instituição. Mesmo assim, essa pessoa continuou à frente do controle financeiro da instituição. Em fevereiro foram percebidos novamente irregularidades, né, no recolhimento de recursos da instituição. A questão foi se intensificando ao longo do tempo, até que em maio agora é que houve a constatação de que havia o sumiço do dinheiro especificamente que vinha dos benefícios dos residentes, e diante então dessa constatação... Quem constatou? A própria direção, né, a diretoria da instituição. Aí buscando extratos, fazendo um levantamento do valor provisionado, né, me perdoem, eu também não sou muito próxima dessa questão financeira, de números, mas existia assim um valor provisionado, aquilo que deveria entrar no caixa da instituição proveniente dos benefícios dos idosos. Esse valor não estava entrando. Então, diante dessa constatação e até do sumiço de um valor que deveria estar em dinheiro dentro da entidade, na gaveta lá do setor administrativo, a entidade chama essa pessoa, ela dá 3 versões para o desaparecimento desse dinheiro e a instituição então resolve afastá-lo, rompeu o contrato novamente e fez um acordo. Por esse acordo, o responsável pelo então desaparecimento do dinheiro, né, inclusive foi registrado um boletim de ocorrência como perda, extravio do recurso e não por desvio, a instituição faz um acordo com essa pessoa, ele paga um determinado valor e divide o restante em 20 parcelas. Existem 20 notas promissórias assinadas, né, ele se comprometendo a restituir esse valor. Como a situação chegou na promotoria e a promotoria entendeu que isso é crime, porque está na lei que se apropriar indevidamente, né, de recurso de idoso é crime. Então, diante das declarações dessa diretoria, a promotoria já tomou 2 atitudes. A primeira foi solicitar da Polícia Civil a investigação criminal, já que nós estávamos diante de uma notícia de crime, com muitos subsídios. Isso quando, doutora, que acionou o PC? Foi já no início de julho. Tão logo o Conselho noticiou, salvo engano foi dia 3 de julho, no dia 4 a promotoria já procedeu à oitiva dessa representante da diretoria e imediatamente já solicitou à Polícia Civil a abertura de investigação policial. Importante a gente falar que quando o Recanto do Idoso noticia que rompeu o contrato afastando essa pessoa, né, da instituição, nós tivemos a notícia de que essa pessoa passou a fazer parte do quadro de voluntários de uma outra instituição filantrópica de Araxá. E essa instituição filantrópica indica essa pessoa, então, para fazer parte do Conselho Municipal do Idoso. E eu acredito que seja do conhecimento de todos que o Conselho Municipal do Idoso, ele tem um papel importantíssimo, né? É poder público e sociedade. Essa instituição é a FAD. E essa instituição o indicou para representá-lo ocupando uma cadeira no Conselho Municipal do Idoso. O Conselho Municipal do Idoso é um órgão extremamente importante, que é composto por representantes da administração municipal e da sociedade civil e que tem como papel fundamental deliberar políticas públicas voltadas ao interesse da pessoa idosa. E, além disso, deliberar sobre a utilização dos recursos do Fundo Municipal do Idoso, né, aquela conta bancária que recebe anualmente doações de pessoas físicas ou jurídicas, né? No caso de Araxá, é público e notório
que a destinação de recursos para o fundo ela é volumosa, são milhões que transitam por essa conta bancária, o que aumenta e muito a responsabilidade dos conselheiros municipais do idoso. Então seria incoerente que o Ministério Público, diante da notícia de um crime, né, concordasse com a permanência dessa pessoa ocupando uma cadeira num órgão de tamanha importância, pedindo o afastamento, né, dessa pessoa do Conselho do Idoso. A liminar foi concedida, é importante a gente falar isso, que é uma liminar ainda, o processo vai correr, sendo garantida a essa pessoa todo o direito de defesa. Só e essa pessoa, doutora, ou a diretoria? Só essa pessoa. Foi afastada do Conselho do Idoso. Com o início das investigações policiais, a pessoa responsável pelo desvio foi ouvida na polícia, né, e acabou confessando o desvio. Confessando não só a apropriação dos benefícios, como até a realização, a gente chama de empréstimo, mas na verdade operações que ele fazia no próprio terminal eletrônico das instituições bancárias. Como o idoso tinha limite de crédito, né, ele avançava, né? Então hoje nós temos, além do desvio do benefício, nós temos vários idosos que têm dívidas perante essas instituições bancárias. Não é possível até o momento precisar qual o valor desviado, quais os idosos foram prejudicados, qual o valor de empréstimo, porque a desorganização financeira da instituição é tamanha que a gente não consegue precisar isso. Mas há uma ideia de que o valor desviado já esteja na casa dos R$100 mil, né? Eu acredito que a interventora vai poder dar mais detalhes sobre isso para vocês. Considerando que a instituição mesmo, por sua diretoria, disse que tomou conhecimento através de um alerta verbal do Conselho Metropolitano de que essa pessoa tinha praticado irregularidades e não tomou nenhuma providência, rompeu o contrato com a pessoa jurídica, mas o fez como pessoa física, considerando que a diretoria vinha percebendo o desaparecimento de recursos desde outubro e não fez nada, somente em maio, quando a questão se tornou gritante, né, o valor que desapareceu foi volumoso, considerando essa desorganização financeira, considerando que a instituição, hora nenhuma, procurou as autoridades competentes para denunciar um possível crime, considerando que mesmo diante do desvio constatado, a instituição preferiu fazer um acordo tentando resolver uma questão criminal no âmbito da própria instituição, ainda que nós não tenhamos nenhum indício de participação de membros da diretoria no desvio propriamente dito, o Ministério Público entendeu por bem pedir o afastamento da diretoria, buscando uma transparência, né, e buscando também preservar os interesses dos idosos, né, interesses esses que já foram violados, mas a gente não pode perder de vista também que é uma instituição que sempre gozou de muita credibilidade na sociedade local, é uma instituição que recebe doações da comunidade o tempo todo e é uma instituição que vem recebendo recursos públicos significativos, né? Eu acredito que o presidente do Conselho do Idoso vai poder esclarecer para vocês, mas nos últimos 2 anos nós podemos falar que mais de R$1 milhão foram encaminhados para essa instituição, justamente para assegurar a manutenção dos serviços que ela se propõe a fazer. Além do benefício, né, doutora? Além do benefício, dos quais 70% dos benefícios recebidos pelos idosos ela pode utilizar na manutenção do serviço por ela prestado. Então, diante desse quadro, o Ministério Público entendeu por bem pedir o afastamento dessa diretoria para buscar entender tudo o que está acontecendo, buscar entender qual a deficiência do setor financeiro dessa instituição, buscar caminhos que possam corrigir os rumos da instituição,
dar transparência a toda essa situação e prestar também um esclarecimento a toda a sociedade. Nessa ação onde o Ministério Público pleiteou o afastamento da diretoria, o Ministério Público também pediu a nomeação de um interventor. Por quê? Nós temos 52 idosos acolhidos por essa instituição. Esse serviço não pode ser interrompido, né? Ela precisa continuar atendendo às necessidades desses idosos. E nós precisamos entender o que acontece dentro dessa instituição. Aí o Ministério Público pede o afastamento da diretoria, mas a nomeação de um interventor. Indicamos, né, o poder, quem escolhe o interventor é sempre o judiciário, mas para facilitar o papel do judiciário, nós tomamos a liberdade de indicar o nome da Cristiane Mirza como interventora. Fizemos isso porque a Cristiane dirige uma instituição também do terceiro setor, então tem experiência nisso. É importante falar que a instituição dirigida pela Cristiane não recebe recurso público, então isso dá uma imparcialidade, né? Indicamos a Cristiane por ela ser membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e, como tal, ter uma experiência larga na gestão de projetos. É ela que é encarregada da análise de prestação de contas de muitas das entidades araxaenses que recebem recursos oriundos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Então, em razão dessa experiência e da sua formação em administração, o nome dela foi indicado pelo Ministério Público e acatado pelo Poder Judiciário. Tão logo deferida a ordem na última sexta-feira, imediatamente ela já assumiu a condução da instituição e desde sexta-feira, mesmo no final de semana, assumiu sexta-feira imediatamente após o cumprimento da ordem judicial. Já se apossou das chaves da diretoria, da instituição. O trabalho não é fácil, até em razão dessa desorganização do setor financeiro. Fizemos uma reunião, promotoria, Secretaria de Ação Social, Conselho Municipal do Idoso e a interventora na segunda-feira pela manhã com a diretoria afastada, esclarecendo as razões das ações do Ministério Público e tudo que se pretende fazer com a intervenção. Cientificamos essa diretoria afastada de que a interventora está ali representando a partir de agora a própria justiça. Ela é um braço da justiça que está ali tirando um raio-x de toda a situação para trazer para a justiça, para que a justiça possa então ditar os rumos, né, da instituição. E tem prazo, doutora? 90 dias é o prazo inicial. Obviamente, havendo necessidade, o Ministério Público pode pedir uma prorrogação desse prazo, né? É importante falar também que o trabalho do Ministério Público não parou com a solicitação da investigação policial, com a ação que visou o afastamento do responsável pelo desvio do Conselho do Idoso e nem para com a ação de intervenção. Nós vamos acompanhar o tempo todo, de perto, o trabalho da interventora, e a continuidade do nosso trabalho visa ainda saber qual foi o real prejuízo, porque nós temos que pensar no ressarcimento, né, do prejuízo sofrido por cada um dos residentes. E além disso, temos que saber qual vai ser o destino da própria instituição. Então é a intervenção, todo o trabalho, todo o retrato que a interventora tirar da instituição é que vai agora dirigir os trabalhos do Ministério Público. De que havia uma suspeita de que um ex-colaborador da instituição Recanto do Idoso estava praticando atos ilícitos de desvio de recurso público na instituição. Até então, o que a gente tinha era um relato, e com posse desse relato e cumprindo a atribuição que compete ao Conselho Municipal do Idoso, e a postura que, quando a gente recebe essas denúncias anônimas, é fazer esse repasse dessas denúncias aos órgãos de controle, no caso o Ministério Público. Imediatamente nós fizemos um
uma notícia ao Ministério Público do fato que supostamente estava ocorrendo, pedindo averiguação. Essa notícia ela tinha o nome da pessoa, ela chegou nominal com a pessoa que possivelmente estava fazendo esses atos. E aí, mediante a isso, no dia 3 de julho, nós oficiamos o Ministério Público e pedimos providência. A partir de então, nós temos acompanhado, junto ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, todas as ações e desdobramentos que estão acontecendo. Porque a função primária do Conselho Municipal da Pessoa Idosa é realmente fazer esse acompanhamento, monitoramento, a fiscalização e a orientação de todas as políticas públicas voltadas para a pessoa idosa no município de Araxá. E entendendo que dentro do Recanto do Idoso a gente tem um grande número de pessoas idosas em situação de extrema vulnerabilidade e que precisam do cuidado, precisam do carinho e, acima de tudo, precisam de profissionais que realmente queiram cuidar e que o serviço lá não pode parar. Não tem como a gente simplesmente virar as costas para quase 55, 52 idosos, o número exato me falha a memória, mas não podemos simplesmente omitir que esses idosos estão lá e muitos deles já estão com laços familiares rompidos, já vêm de histórias de violências familiares, histórias de violências que já sofreram nas mais diversas esferas e não poderíamos sermos nós produtores e produzir mais violência sobre aquelas pessoas. Então o Conselho Municipal do Idoso assume a sua responsabilidade no cuidado, no zelo com a pessoa idosa no município e nos colocamos à disposição, tanto da promotoria, que a todo momento que nos solicitou informações, nos solicitou documentos referentes à gestão do Fundo Municipal do Idoso, a valores que foram repassados nos últimos 3 anos para a instituição, que hoje, nos últimos 3 anos, de 2017 até agora, até a presente data, foi repassado um valor aproximado de R$1.328.000 para a instituição, em 2 termos de fomentos do Fundo Municipal do Idoso. Então, nesse sentido, o papel do Conselho Municipal do Idoso realmente é de acompanhar e monitorar todas as ações para garantir a segurança, garantir a integridade daquelas pessoas que estão dentro da instituição. Ô, João Henrique, Nós podemos só pedir para ele falar. Não, eu acho que a gente combinou. As perguntas resume, depois, né? tá? A senhora era sobre cargo, se ele representa a sociedade civil ou o governo no conselho, a pergunta era Governo. o governo? Desculpa, Tá. João. Imagina. Bom, como já foi colocado aqui, porque que eu cheguei ao cargo de interventora, né? Eu fui intimado na sexta-feira, então depois das 17 horas, que na sexta-feira eu fui ao recanto, na pessoa do presidente do Conselho do Idoso, ele acompanhou, porque como já foi exposto o que o Conselho faz. O meu papel ao chegar na instituição foi de colocar para a presidente, que lá se encontrava, né, o que tinha acontecido, porque ela também já tinha recebido a intimação da própria organização. E o trabalho do interventor nada mais é do que fazer todo o levantamento possível, e não só financeiro. Na verdade, a gente está falando do próprio funcionamento. Como todos sabem, que lá é um trabalho de 24 horas, então mesmo tendo um momento de intervenção, as atividades e as suas rotinas do recanto, elas não podem ser interrompidas, né? Então, paralela a todas essas ações, além de tentar fazer todo o levantamento de fluxo, os processos, e dar transparência nisso, porque além de todas as fontes de recurso que tem de fundos, é importante falar que lá é uma organização que tem muito apreço da comunidade em todo e qualquer tipo de doação, seja desde a alimentação até próprio recurso financeiro. E quando se tem um momento de intervenção, isso tem um impacto muito negativo. E um dos papéis da intervenção também, e deveria ser de qualquer uma outra organização, é dar transparência a tudo que lá dentro é colocado, seja de recurso financeiro ou material. Então, nesse momento, na sexta-feira nós fomos para lá, sábados ficamos o dia inteiro, domingo também, e paralelo a isso sempre acontecem outras coisas, idoso fica doente, né, tem medicamento, então o básico mesmo de um recanto, que é a sua operação junto com esses idosos, isso não pode parar.
E, paralelo a isso, a gente faz todo o levantamento necessário, que neste momento está sendo concentrado no que diz respeito ao setor financeiro. Dentre uma das ações principais é realmente fazer todo esse levantamento através dos benefícios desses idosos, para saber e mensurar e valorar qual foi o montante mesmo, porque a gente agora tem algumas coisas que deixaram anotadas, né, em alguns documentos, planilhas que a própria organização tem. O Ministério Público pede também que todo esse período de intervenção seja acompanhado pelo Conselho Municipal do Idoso, isso pelo papel que o Conselho Municipal do Idoso representa, e pede também que seja acompanhado pela Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social. O porquê do acompanhamento do município não é interferência, é porque nós temos ali um serviço extremamente delicado, importante, que não pode parar. Então é importante que o município esteja acompanhando, porque se a interventora tiver qualquer dificuldade que possa prejudicar o atendimento das necessidades básicas daqueles idosos, como alimentação, saúde, né, enfim, qualquer outra necessidade, o poder público tem que estar presente para suprir essa necessidade. Então daí a razão do pedido de nomeação da interventora, mas que haja um acompanhamento do Conselho Municipal do Idoso e do próprio município para garantir a continuidade do atendimento da população ali acolhida. Há possibilidade, do mesmo que vem ocorrendo com o Conselho, com o Asilo São Vicente, ocorrer com outras instituições, já que inclusive essa pessoa acabou sendo voluntário, depois de tudo ainda parou no Conselho do Idoso? Difícil falar se há possibilidade, né? Mas assim, o Ministério agora o Ministério Público está atento a isso, né? Essa pessoa não só estava vinculada como voluntário a essa outra instituição, como a sua prisão aconteceu dentro de uma outra instituição de longa permanência, com a qual ele mantém vínculo empregatício. Então, isso está sendo observado pelo Ministério Público. As investigações. Registro, claro, inclusive no âmbito policial. Registro que não há nenhuma notícia de irregularidades, de crime, dentro dessas outras duas instituições mencionadas. Mas o fato não está passando despercebido. Isso é alvo de atenção do Ministério Público e também da Polícia Civil. Número do processo. Eu não tenho de cabeça aqui, mas eu posso te fornecer ao final. Pode ser por e-mail também. Ok, perfeitamente. E a última colocação, Flavinho. Eu acompanho algumas pessoas amigas, queridas, que são idosos. Acompanhei uma pessoa no Asilo São Vicente durante muitos anos. Ela tinha uma casa lá no bairro Ana Antônio. Essa casa, eu não sei onde ela foi parar. Ela foi para o Asilo São Vicente, o Asilo São Vicente cedeu aquela casinha que o asilo cede, sabe, Cristiano? Não sei se você conhece lá, eu visito lá muito. A Vila? A Vila? A Vila. Não, mas dentro da instituição, não foi na Vila de fora, não. Na Vila de dentro, para ela morar, e ficou com a casa dela. Ela morreu. Assim, ela não tem parente, nem ninguém, por isso que eu cuidava dela há muitos anos, né? E eu não sei o que foi feito do bem dela. Eu só estou falando isso porque a coisa pode ser muito mais profunda do que um simples desvio, simples não, né? O grave desvio então, é só um alerta, tá? Eu tentei depois saber para onde que foi parar esse imóvel, uma casa no nome dela, que ela morou lá há mais de 20 anos. Eu não sei quem está usufruindo desse imóvel, e eu não pude investigar porque eu não sou parente dela, sou uma pessoa que ajuda. É só uma desconfiança. Eu terminei e falei. A primeira por exemplo, passados os 90 dias, como que vai proceder? Vai ter uma eleição? Eu quero saber isso. Como que procede para uma nova composição da diretoria? E a segunda pergunta é o seguinte, o Ministério Público acredita que houve uma negligência por parte dessa diretoria do asilo? Poderia esse caso ter chegado ao conhecimento de vocês muito antes? Sim, aliás, essa negligência, essa omissão, essa falta de fiscalização
no trabalho que vinha sendo desempenhado, tanto inicialmente pela empresa contratada e posteriormente pela pessoa física contratada para gerir o setor financeiro, é justamente essa falta de fiscalização, essa omissão, essa negligência, falta de zelo, um dos fundamentos da ação onde o Ministério Público pede o afastamento dessa diretoria. Então, essa é a visão do Ministério Público, houve uma certa omissão, sim. A outra pergunta é aonde vai terminar essa intervenção. Isso vai depender, Mariana, do relatório final da interventora. É ela que vai falar para a Justiça, olha, essa diretoria realmente teve falhas graves, não tem preparo, não está apta para desempenhar tamanho papel, né? Então, esse relatório é que vai conduzir a decisão. Nós podemos chegar a uma decisão de destituição definitiva dessa diretoria, com convocação de outros membros da entidade, de uma assembleia para a eleição de uma nova diretoria, como podemos chegar à conclusão também de que não há nenhum problema da diretoria ser reconduzida ao cargo. Mas isso só todo esse trabalho da interventora, né, e outras investigações ainda conduzidas pelo Ministério Público, mesmo pela Polícia Civil, é que vão poder subsidiar uma decisão. Doutora, a senhora falou sobre, no caso, ressarcimento aos idosos que estão prejudicados, empréstimos, valores desviados e tudo mais. Como que será feito isso? Eu não tenho os detalhes de patrimônio dele, ainda não tenho isso oficialmente. Agora, nós vamos ter que esperar, de qualquer forma, a conclusão dessas investigações. Porque, no primeiro momento, nós temos a questão criminal. Então, é lógico que o provado, sendo condenado, sendo julgado, essa pessoa ela fica responsável também por ressarcir eventuais prejuízos, né, por ela causados. Agora, nós temos que analisar também a responsabilidade da própria instituição. Essa instituição ela tem um estatuto que prevê a sua composição, então diretoria, Assembleia Geral, diretoria, Conselho Fiscal. Esses membros da diretoria têm um determinado papel para cumprir. Se o prejuízo sofrido pelos idosos aconteceu mesmo com essa diretoria cumprindo fielmente aquelas suas obrigações, a responsabilidade civil pelo ressarcimento desses idosos recai na instituição. Entendi. Tá? Mas, se esse prejuízo aconteceu em decorrência de abuso dessa diretoria ou de omissão no cumprimento do seu papel, nós poderemos ter a responsabilidade pessoal. Então, cada membro da diretoria responder com seu patrimônio por esse dano causado. Agora, repito, tudo isso vai depender da conclusão de toda essa gama de investigação. É muito cedo para a gente falar qualquer coisa agora, porque apesar das medidas drásticas já tomadas, nós não temos uma conclusão ainda, né? Nem mesmo valor, nem mesmo como esses desvios aconteceram, esses empréstimos, né? Como que esses cartões foram parar na mão dessa pessoa. É tudo muito cedo para a gente falar quem que vai ficar responsável por ressarcir esse prejuízo. Logicamente, a gente já sabe que quem vai dar o parecer final é a justiça, né? Logicamente o julgamento. Mas a questão da volta dessa diretoria, doutora, ela fica meio que já que comprometida, independente de qualquer coisa, a senhora não acha? Tardelli, é difícil a pergunta. Essa é uma avaliação que cada pessoa tem que fazer no seu lugar, né, dentro da sua responsabilidade. Do ponto de vista jurídico, eu te falo que não tem como a gente destituir em definitivo essa diretoria sem ter um processo concluído. Então, esse caminho nós vamos ter que percorrer. Tá? Doutora, o caso do suicídio, muito relacionado, houve até uma carta, né, depois desse suicídio, dessa pessoa que era responsável pelo setor financeiro do asilo. Eu nem me lembro do que ano que foi isso. 2016, né? 2016. Não me lembro a data, eu me lembro do episódio. Pois depois de tantos anos, não parece muita coincidência, ou pode haver caso, pode haver realmente... 2017. Pois na mesma época em que a Polícia Civil iniciou
iniciou aquelas investigações sobre as 60 entidades. E quem na época era responsável pelo asilo suicidou. E começou com esse escândalo na Câmara. Exatamente. Vocês vão chegar ao ponto de saber se está relacionado tudo isso, até quando vai essa investigação, o interesse do Ministério Público em apurar? Esse episódio do suicídio, à época, ele foi investigado pela Polícia Civil, que concluiu que houve autoextermínio, né? Então, essa investigação parou. O que está acontecendo agora, pelo menos até o momento, nós não temos nenhum elemento que ligue esse episódio com essa situação do passado, esse autoextermínio. Obviamente, se surgir algum indício, tudo isso pode ser reaberto, inclusive a investigação policial. Mas, por hora, repito, não há nenhum indício que ligue um fato ao outro, tá? Então tá aí, pessoal, vocês poderão acompanhar, né, o trabalho realizado pelo Ministério Público de Araxá, que vem aí acompanhando, juntamente com a Polícia Civil de Araxá, os trabalhos de investigação nessa questão envolvendo aí a instituição Asilo São Vicente de Paula aqui em Araxá. A qualquer momento eu posso voltar de qualquer ponto da cidade de Araxá ou da região com mais informações do mundo policial. Um abraço e bom dia. William Tardelli, fotojornalismo em Araxá e região. A informação sempre em primeira mão.